Bom dia, pessoalzinho. Vamos para mais uma aula de química, né? E hoje vamos dar continuidade às ligações químicas. Nós vimos ligação iônica, né? E hoje nós vamos ver a ligação molecular e a ligação covalente dativa, tá? Independente, pessoal, de qual seja o tipo de ligação química, seja ela iônica ou molecular, nós sempre temos que obedecer à regra do octeto. Né? Na aula de ligação iônica, isso foi colocado. A regra do octeto, só para relembrar, diz que um átomo atinge a sua estabilidade quando ele fica com 8 elétrons na camada de valência, porque ele tende a se assemelhar ao gás raro do seu período. A única exceção para esta regra é o átomo de hidrogênio, que só precisa ficar com 2 elétrons na camada de valência, porque ele tem que se assemelhar ao hélio, né, que é o gás nobre do seu período. O primeiro período da tabela periódica é formado apenas pelos elementos hidrogênio e hélio. A ligação molecular, pessoal, diferentemente da ligação iônica, ela só irá ocorrer entre ametais. Então, quando nós formos estabelecer uma ligação covalente, só terá na constituição da substância ametais, tá? Como aqui, por exemplo, ó, a ligação molecular ou covalente, ela vai ocorrer com compartilhamento. O que é compartilhar? É emprestar elétrons da camada de valência de cada átomo, né? E sempre que tivermos a ligação molecular, só poderemos ter ametais na estrutura do composto formado. Portanto, só para lembrar, né, que o hidrogênio é ametal, o hidrogênio sempre irá estabelecer ligação do tipo molecular. Lembrem-se, pessoal, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, mas ele não é metal. Ele não é um metal alcalino terroso, ele é um elemento que ele é toda uma exceção lá na tabela periódica. Lembra de quando vimos tabela periódica? Então, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, mas ele é ametal, ele é exceção, tá bom? Então, o hidrogênio sempre irá estabelecer ligações do tipo covalente ou molecular. Como na ligação molecular não há metais na estrutura da molécula, do composto formado, esses compostos têm um ponto de fusão e de ebulição bem menores que os dos compostos iônicos, né? Por isso mesmo, na sua maioria, se apresentam no estado líquido ou gasoso, mas é na sua maioria. Há exceções? Por que há exceções, pessoal? Por causa de forças intermoleculares que são envolvidas na hora que a gente monta essa molécula. Mas esse é um assunto para mais tarde, tá bom? O que nós temos que saber na aula de hoje? Que todo e qualquer ametal vai ter sempre, pessoal, é química, ciência exata e experimental. Qualquer ametal terá 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Ou o hidrogênio, que só tem um elétron na camada de valência,
e é exceção. Ele é ametal, apesar de só ter um elétron na camada de valência, tá? A partir daí, nós conseguimos já estabelecer o tipo de ligação química e como ele será feito. Quando a ligação química ocorre entre metal e ametal, ela é uma ligação iônica, como vimos na aula anterior. Quando só envolve ametais, ela vai ser uma ligação molecular. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Na verdade, 2, né, pessoal? Vamos ver aqui, pessoal, a formação da molécula de água, né? Então, o hidrogênio com um elétron na camada de valência e o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Como é que nós descobrimos o número de elétrons da camada de valência mesmo? Pela distribuição eletrônica, né? Esse é um dos métodos, né? Muito bem. Sabemos que o hidrogênio, apesar de ter um elétron na camada de valência, ele é um ametal. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Quem tem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência é ametal. Então, hidrogênio e oxigênio são ametais. Portanto, o tipo de ligação formada será uma ligação molecular, pois só temos ametais para fazer essa ligação química. O que é compartilhar, pessoal? Olha aqui, vamos olhar aqui do lado esquerdo, ó. O elétron da camada de hidrogênio está representado pela bolinha preta e os elétrons da camada de valência do oxigênio pela cruzinha azul. Compartilhar, emprestar. O hidrogênio empresta o elétron para o oxigênio e o oxigênio empresta o seu elétron para o hidrogênio. Então, nós circulamos aqui, ó, como vocês veem aqui do lado esquerdo, né? E a gente teve um compartilhamento de elétrons, ok? Isto quer dizer que este par de elétrons, um do hidrogênio, um do oxigênio, eles vão pertencer tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Aqui ocorre empréstimo, não é doação como lá na ligação iônica, tá? Eu estou apenas emprestando. Então, o par de elétrons fica sendo tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. Então, olhem aqui. O hidrogênio, para adquirir estabilidade, precisa ter 2 elétrons na camada de valência. E o oxigênio, para atingir a estabilidade, precisa ficar com 8. O hidrogênio do lado esquerdo já atingiu 2 elétrons na camada de valência. Então, ele não quer mais fazer empréstimo nenhum de ligação de elétrons, tá? No entanto, o oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons que eram dele. E olha a bolinha aqui do elétron de hidrogênio do lado esquerdo. Então, o oxigênio ficou com 7. Não pode, ele precisa ficar com 8. Se a ligação é entre hidrogênio e oxigênio, vamos então chamar outro átomo de hidrogênio para completar os 8 elétrons do oxigênio. Então, colocamos um hidrogênio aqui do lado direito, né? E aí, o elétron do oxigênio é compartilhado com o elétron do hidrogênio do lado direito.
Com isto, o hidrogênio do lado direito ficou com 2 elétrons e o oxigênio finalmente ficou com 8 elétrons. Os 6 que eram dele e os 2 que ele compartilhou, um com o hidrogênio da esquerda, outro com o hidrogênio da direita. Essa fórmula de cruzinha e bolinha nós chamamos de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Além da fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, nós temos aqui também a representação da fórmula estrutural. Isso daqui nós vamos representar cada par compartilhado por um tracinho. Então, olha aqui, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. O oxigênio com o hidrogênio da esquerda compartilhou um par de elétrons. Então, é um tracinho. O hidrogênio o hidrogênio da direita com o oxigênio também compartilhou um par, então um tracinho. E como é que fica a fórmula molecular? H2, porque utilizamos 2 átomos de hidrogênio para fazer essa ligação química, H2. O, porque utilizamos um átomo de oxigênio para estabelecer essa ligação. E na química, não é necessário aparecer o número 1, né? Outro exemplo aqui, ó, né? Vamos ligar o carbono com o oxigênio. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele é ametal. Quem tem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência é ametal. O oxigênio tem 6 elétrons. Então, ele também é um ametal. Portanto, teremos uma ligação do tipo molecular, né? Lembrando que aqui, ó, todos os átomos terão que ficar com 8 elétrons na sua camada de valência para atingir a estabilidade. Então, vamos lá. Coloquei um oxigênio aqui do lado esquerdo e um carbono, né? Porque é a ligação entre oxigênio e carbono. Se for precisando de mais átomos, vamos colocando mais, tá? Mas a princípio partimos de um de cada. O oxigênio com seus elétrons, o carbono com 4. Estou olhando o oxigênio do lado esquerdo. Compartilha o par. Olha aqui, ó. Ó o círculo vermelho, pegando um elétron do oxigênio e um elétron do carbono. Quando ocorreu isso, o oxigênio ficou com 7 e o carbono com 5. Então, ainda não deu, porque preciso ficar com 8 elétrons. Então, o oxigênio do lado esquerdo vai compartilhar mais um par de elétrons com o carbono, né? Olha aqui embaixo, compartilhou outro par. Se nós observarmos agora, nós tivemos 2 pares compartilhados do carbono com o oxigênio. Portanto, o oxigênio, para atingir a sua estabilidade, né, para ficar com 8 elétrons, precisou fazer 2 vezes um compartilhamento de elétrons. Mas, no entanto, o carbono, mesmo fazendo esses 2 compartilhamentos, ele só ficou com 6 elétrons. Então, precisamos fazer ele ficar com 8. Então, vamos chamar outro átomo de oxigênio. Tá aqui, ó, colocamos aqui do lado direito, tá?
Novamente, o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência compartilha um par com o carbono. O oxigênio da direita fica com 7 elétrons e o carbono passou a ficar com 7 também, né? Os 4 que eram dele, mais 3 que ele compartilhou até o momento. 7 não pode, porque temos que ficar sempre com 8. Esta é a regra do jogo. Então, vamos ter que compartilhar mais um par, né? Um do carbono e um do oxigênio. Aí, o oxigênio da direita também ficou com 8 elétrons e o carbono também com 8. Os 4 que eram seus, que são as cruzinhas azuis, e os que ele pegou emprestado do oxigênio, né? Que ele pegou 4 emprestados. 4 que eram dele com 4 que ele emprestou, também ficou com 8. Então, todos os átomos estão com 8 elétrons, obedecendo assim a regra do octeto e estabelecendo a ligação química. Esta fórmula é a fórmula eletrônica ou de Lewis. Agora temos que representar a fórmula estrutural. Oxigênio, carbono, oxigênio. O carbono com oxigênio do lado esquerdo compartilhou 2 pares. Olha aqui na fórmula eletrônica, 2 pares. Cada par eu represento por um tracinho. Como eu usei 2 pares, 2 tracinhos, que chamamos de ligação dupla. Quando é um tracinho só, como no exemplo aqui de cima, pessoal, nós chamamos de ligação simples, tá? Um tracinho, ligação dupla. 2 tracinhos, um tracinho, ligação simples. 2 tracinhos, ligação dupla. O carbono com oxigênio do lado direito também compartilhou 2 pares, então 2 tracinhos, outra ligação dupla. Como é que fica a fórmula molecular? C, que é o carbono, nós usamos quantos carbonos? Um só. C. Oxigênio, usamos quantos? 2. CO2. Então, quando estabelecemos a ligação química entre o carbono e o oxigênio, formamos o gás carbônico ou anidrido carbônico, né? E sabemos já que este composto é um composto molecular. Tudo bem? Vamos aqui dar continuidade, tá? Há casos, pessoal, em que nós não vamos compartilhar apenas um elétron de cada átomo. Há casos em que nós vamos compartilhar o par eletrônico, tá? E quando nós compartilharmos o par eletrônico de um único átomo, a esta ligação nós chamamos de ligação covalente dativa, tá? A tendência desse termo dativa é cair, tá? Isso daí, esse termo dativa nem tem sido mais tão assim utilizado, né? Principalmente no curso superior. Mas como ainda não é o caso de vocês, nós vamos continuar falando em ligação covalente dativa, tá? Até porque é assim que caem aí nos exames de vestibular, de vestibulinho, tá bom? Então, olha aqui, pessoal. Nós vamos fazer a fórmula eletrônica, né? Que é essa aqui das bolinhas, e a fórmula estrutural para o ácido sulfúrico, que tem fórmula molecular H2SO.
O4, tá bom? Então, assim, ó, o hidrogênio, ó, aqui estão as representações dos elétrons da camada de valência. Aqui nessa primeira parte aqui que eu estou aqui totalmente do lado esquerdo. Aqui, ó. Tá? Hidrogênio tem um elétron na camada de valência, oxigênio 6, enxofre 6. Oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Por que eu coloquei 4? A fórmula molecular não é H2SO4? Por isso, tá, pessoal? Então, aqui estabelecemos, ó, vamos fazer aqui a ligação. Esse hidrogênio poderia ter posto em qualquer um desses oxigênios, tá? É que aqui, didaticamente, fica, a visualização é melhor, né? Então, olhando aqui na molécula central, né? Na representação central, onde é feito o compartilhamento de elétrons já. O hidrogênio compartilhou elétron com oxigênio, ficou com 2, não quer compartilhar mais nada. O oxigênio ficou com 7, vai compartilhar com o enxofre, e aí ficou com 8 também, não quer este oxigênio aqui, ó, do lado esquerdo, não quer compartilhar mais nada. O enxofre, por sua vez, ficou com 7 elétrons agora. Então, ele quer compartilhar mais um. Tem o outro átomo de oxigênio que ele compartilha. Aí, o enxofre fica com 8 elétrons. O oxigênio ficou com 7, não pode, tem que ficar com 8. Então, ele chama o átomo de hidrogênio e fica com 8 elétrons, ok? Muito bem, e aí o hidrogênio ficou com 2. Só que se só deixarmos esta parte aqui, a molécula vai ficar, esta parte aqui central, ó, esta daqui que eu circulei, a molécula fica sendo H2SO2. Não pode, o ácido sulfúrico é H2SO4. Como é que é feito aqui, então? Aqui, pessoal, o que vai acontecer? O átomo do centro, o central, que é o enxofre, né? Ele já tem 8 elétrons na sua camada de valência. Mas observem que ele tem 2 parzinhos, esses que eu estou circulando de azul, que não compartilharam elétrons. E eu preciso ligar mais 2 oxigênios. O oxigênio, para ficar com 8 elétrons, precisa de mais 2. O enxofre tem esse par que ele não compartilhou. Então, ele vai compartilhar o par com o oxigênio. Ele não pega um do oxigênio e um do enxofre. Ele compartilha os seus 2 elétrons com o oxigênio. E é isso que nós chamamos de ligação dativa. Eita, pessoal, escrever aqui é difícil, hein? Ligação dativa, tá? A diferença da ligação dativa para a ligação molecular ou covalente é que na molecular ou covalente, olha, como estamos aqui nesse circulado em vermelhinho, a gente compartilha um elétron de cada átomo. Na dativa, nós compartilhamos o par de elétrons para que o outro átomo atinja os seus 8 elétrons da camada de valência. A mesma coisa ocorre com o oxigênio aqui de baixo, né, pessoal? O oxigênio tem 6 elétrons, o enxofre tem um par de elétron disponível. O que ele faz? Empresta este par para o oxigênio. Emprestar não é doar, empresta. Então, o par continua sendo do enxofre, mas também está emprestado para o oxigênio.
E assim, na fórmula estrutural, ó, hidrogênio da esquerda com oxigênio, um par compartilhado, ligação simples. Oxigênio da esquerda com enxofre, um par compartilhado, ligação simples. Enxofre com oxigênio da direita, um par compartilhado, ligação simples. Oxigênio com hidrogênio da direita, um par compartilhado, ligação simples. Enxofre com o oxigênio de cima emprestou o seu par de elétrons. Então, a ligação dativa, que representamos por essa flechinha. Quem emprestou? O enxofre. Quem pegou emprestado? O oxigênio. Por isso que a flechinha vai do enxofre para o oxigênio. E a mesma coisa aqui embaixo, né, pessoal? Tá aqui, ó. O enxofre emprestou seu par de elétrons para o oxigênio. Então, é outra ligação covalente dativa. Então, na formação da molécula do ácido sulfúrico, isso é formado por 1, 2, 3, 4 ligações moleculares e 2 ligações covalentes dativa, ok? O que mais nós vamos ver hoje, pessoal? Hoje nós vamos ver um caso que acontece apenas com substância simples. O que é substância simples mesmo? É aquela formada por um único elemento químico, um único elemento, não um único átomo, hein? A quantidade de átomos aí pode ser infinitas, mas por um único elemento químico. Nessa substância simples, pessoal, pode ocorrer um fenômeno que nós chamamos de alotropia. Esse fenômeno só vai ocorrer com a substância simples, como eu disse, né? Onde um único elemento químico é capaz de formar 2 ou mais substâncias diferentes, tá? Os principais casos de alotropia são esses que eu coloquei aqui do lado esquerdo para vocês. Desculpa, pessoal, do lado direito. Do lado direito. Não tem só esses, mas esses são os principais, são os que vocês precisam saber, tá? Então, a substância carbono, né? Nós podemos encontrar na natureza o carbono diamante, diamante mesmo, aquele que faz as joias, que custa caro, né? Que toda mulher gosta de ganhar de presente, seja do namorado, do marido, sei lá, é diamante, tá? E o carbono grafite. Por que chama carbono grafite? Grafite, aquele grafite do lápis, da lapiseira, tá? Então, tanto o carbono diamante quanto o carbono grafite são formados por átomos de carbono. A quantidade de átomos de carbono no carbono diamante e no grafite são muito grandes, tá? Por isso que a gente não representa a quantidade de átomos aqui. Só escrevermos carbono diamante e carbono grafite para diferenciar um do outro. O que acontece aí que existe essa diferença entre eles? No carbono diamante, os átomos de carbono estão muito próximas às suas ligações, né? Então, muito próximo um átomo do outro, que dá a rigidez para o diamante. E no carbono grafite, essas ligações entre os átomos de carbono vão estar bem mais distantes, o que faz com que ele seja
bem mais fácil de quebrar. Ele não tem tanta dureza, né? O grau de dureza dele é muito pequeno, pelo distanciamento entre os seus átomos na ligação química. Aqui, pessoal, não apareceu, mas há uma nova forma de alotropia do carbono, que são chamados fulerenos, tá? Isso é muito usado lá na química orgânica, né? Foi descoberto lá na química orgânica, mas temos também os fulerenos, só para vocês saberem, tá? Então, formas alotrópicas para o carbono: carbono diamante, carbono grafite e os fulerenos. O oxigênio. O átomo de oxigênio podem formar o gás oxigênio, O2, e o gás ozônio, O3, né? Percebam que aqui o que diferencia não é a aproximação ou distanciamento entre as ligações, é o número de átomos, né? Mas tanto o gás oxigênio quanto o gás ozônio são formados pela substância, pelo átomo de oxigênio. Então, duas substâncias simples diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento químico. Então, dizemos que o gás oxigênio e o gás ozônio são alótropos ou alotrópicos entre si. Aí temos o enxofre, né? Onde podemos ter o enxofre rômbico ou o enxofre monoclínico. Percebam que, de novo, não colocamos o número de átomos aqui. Por quê? Isso aqui vai ser semelhante ao que ocorre com o carbono grafite e o carbono diamante. É a fórmula estrutural que os diferencia, tá? E por último, o fósforo, né? O elemento químico fósforo pode formar o fósforo vermelho ou o fósforo branco. É diferente, Marcia Rita? Totalmente. O fósforo branco, ele é altamente explosivo, e por isso é usado aí em armamentos, tá? O fósforo vermelho é aqueles que vocês encontram no palito de fósforo mesmo, né? Ele já não é tão reativo quanto o fósforo branco, tá bom? Pessoal, a aula de hoje é isso.